potencializador de safras, um produto Mosaic Fertilizantes. André Guimarães Construções. Olá, estamos de volta com mais um programa produzido pelo Mercado do Cacau. Hoje a gente conversa com Guilherme Moura, ele foi nomeado presidente da Câmara Setorial Nacional do Cacau. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado e desde já parabéns pela nomeação. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Guilherme, para a gente entender qual é a finalidade da Câmara e como é essa atuação? Bom, a Câmara, ela é ligada, a Câmara Nacional, ela é ligada diretamente ao Ministério da Agricultura. Ela é um fórum, né, para o Ministério da Agricultura ouvir a sociedade. Acho que essa é a principal função da Câmara. Então, participam da Câmara todos os segmentos da cadeia produtiva do cacau e chocolate. Então, tem lá os produtores, a indústria processadora, a indústria chocolateira, o governo federal, os governos estaduais de todos os estados que produzem chocolate, e a Câmara é esse fórum onde o governo pode escutar, entender o que está acontecendo na cadeia e escutar o que a sociedade anseia, com relação a políticas públicas para o fortalecimento da cadeia do cacau. Então é um instrumento, é um fórum consultivo do governo federal, especificamente do Ministério da Agricultura. Uhum. Bom, Guilherme, você como presidente agora, como é que você vê essa visão de futuro da cadeia do cacau? Como é que está? Então, a gente está vivendo um momento muito singular, o cacau, o Brasil, está passando por um período de transição, um período de transformação. Nós fomos grandes produtores de cacau no passado, grandes exportadores. Com a chegada da vassoura de bruxa, nós passamos a condição de importador e, com isso, toda uma nova política comercial foi pensada para essa nova condição, e agora nós estamos retornando à condição de exportador. Não é uma coisa consolidada, Ano passado nós produzimos o suficiente para atender a indústria moageira, esse ano a produção ainda está em curso, mas o fato é que num futuro próximo, nós voltaremos a exportar cacau. E nós temos então que repensar a política comercial, tudo que envolve essa comercialização de cacau na condição de exportador. Então nós estamos na parte de formação de mercado. É um período muito importante, é um período que nós temos que tomar muito cuidado, para que nesse momento de transição o produtor e toda a cadeia produtiva saia fortalecida disso. Guilherme, você acompanhou diversas reuniões de produtores para incluir o cacau na política de preço mínimo. Há poucos dias a gente recebeu essa informação, o cacau ele foi incluído. Isso. Só que existem muitas dúvidas. Uma delas é quando e como será essa comercialização? O que a gente já pode falar para os produtores a respeito disso? Então, é fundamental esclarecer de fato, porque existe uma expectativa muito grande. Saiu a notícia, mas entre a veiculação da notícia e a execução de fato da política, tem um tempo para isso acontecer. A primeira coisa que precisa acontecer é o Conselho Monetário votar o preço mínimo do cacau. As reuniões ordinárias do Conselho Monetário acontecem na última quinta-feira de cada mês. Então, o preço mínimo foi anunciado no início de julho. Então, no final de julho, o Conselho Monetário deve estar votando o preço mínimo do cacau, a não ser que tenha uma reunião extraordinária, que eu não sei se vai acontecer. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é determinar exatamente como vai ser a operacionalização do preço mínimo. Existem vários instrumentos para você executar a política de preço mínimo. E aí a gente vai ter que, na verdade, determinar qual é o instrumento mais adequado para as particularidades da cadeia produtiva do cacau. Acredito que a Conab, junto com a CEPLAC, junto com a Secretaria de Política Agrícola, a SPA, vai estar formatando essa proposta. A ideia, a gente até já conversou sobre isso, a ideia, inclusive, é fazer uma apresentação formal de como será a política em cada região do Brasil. Vai existir esse trabalho, esse cuidado de fazer essa apresentação, mas no momento a política ainda não está funcionando. Mas o mais importante é dizer que o mais importante foi incluir o cacau na política. O preço mínimo ele não está aqui para resolver o problema da lavoura cacaueira. Ele não está aqui para resolver o problema de preços baixos, que não remuneram a atividade, para o produtor rural. Ele está aqui para estabelecer um piso
um piso que cobre os custos de produção. Então o preço mínimo não é o produtor ganhar dinheiro com o preço mínimo, é o produtor deixar de perder dinheiro com aquilo. É como se chegasse no final do mês, com esse preço, ele pudesse cobrir todos os custos operacionais, tudo que ele gastou para produzir cacau e não sobrasse nada para ele. Essa é a política, essa é a filosofia da política de preço mínimo. É pouco? É, eu gostaria, eu sou produtor rural também, eu gostaria que o preço mínimo fosse 90, 100 reais, porque eu estaria pagando todos os meus custos e ainda remunerando, ganhando, tirando dali condições de eu sobreviver. Mas essa não é a função do preço mínimo, é estabelecer um piso para que apenas os custos de produção sejam cobertos por aquele preço. Basta lembrar que no início do ano nós tivemos cacau aqui de R$ 56 a arroba. Então, R$ 75 é um preço baixo, mas muito pior é R$ 56. Tá? Então, assim, eu sei que é uma dúvida, né? Eu sou produtor, vários amigos meus, vários colegas já me perguntaram a respeito disso, né? Que acharam baixo o preço, eu também acho. Eu espero vender cacau por um preço acima desse valor, porque aí sim eu vou estar podendo tirar da atividade o que eu preciso para sobreviver, mas não é essa a função do preço mínimo. A função do preço mínimo é estabelecer um piso onde apenas os custos de produção e os custos operacionais, a gente está falando aqui de depreciação, de custos financeiros, nada, o custo operacional seja coberto por aquele valor. Outra dúvida dos produtores também é com relação a associações. Eles não sabem de que forma vão agir agora, se precisam se associar, se vão continuar podendo vender seu cacau individualmente. Você pode adiantar alguma coisa sobre isso? Veja, a associação definitivamente não é o caso, né? O preço mínimo ele não é implementado, não é necessária uma associação, né? Uma cooperativa para trabalhar com preço mínimo. Né? Mas volto a dizer, a forma como você vai operar, a operacionalização do preço mínimo ainda vai ser definida, mas assim, vai ser com certeza o produtor rural, individual, vai poder ter acesso à política de preço mínimo. Bom, Guilherme, você como presidente, qual é o seu conselho para os produtores que estão tão ansiosos agora com essas novas notícias do cacau? A gente tem que ter esperança, né? Eu acho que a atividade, os relatórios que a gente lê, né? As informações que a gente tem, é que o cenário futuro é um cenário promissor do ponto de vista de preço. Né? Nós temos hoje tecnologia para produzir cacau. Eu acho que essa pergunta já foi respondida. A pergunta que nós temos que responder é essa: qual o custo para produzir? Porque às vezes você tem tecnologia, mas o custo de produção está tão alto que inviabiliza a aplicação daquela tecnologia. Eu acho que nós temos desafios, né? Temos muitos. O principal deles passa por tudo isso que a gente conversou, que é você dar sustentabilidade à cultura do cacau. Né? A cultura do cacau é uma cultura que tem uma série de particularidades, uma cultura que faz uso intensivo de mão de obra, né? Uma mão de obra que tende a ser cada vez mais cara com o próprio desenvolvimento do país. Né? É uma cultura que tem uma questão ambiental toda por trás, né? Que tem que ser valorizada. Né? Então, assim, a gente tem o desafio é fazer com que a gente consiga produzir mais, né? Gastando menos, melhorando a eficiência do homem. A gente fala tanto em produtividade da mão de obra para a indústria, e esse conceito se aplica muito fortemente para o cacau. A gente tem que criar instrumentos, estabelecer manejos, criar ferramentas para que o homem possa produzir mais, né? Para que a gente possa melhorar a rentabilidade do cacau. Então, além de sermos competitivos, eficientes do ponto de vista agronômico, temos que procurar alternativas para melhorar, agregar valor, melhorar a nossa rentabilidade, além da parte agrícola. O que eu quero falar com isso? Quero falar da questão do chocolate, da agregação de valor a partir da verticalização, falar daqui das questões do pagamento por serviços ambientais, né? Falar a questão do cosmético. Então, assim, a gente tem uma série de novas formas de pensar, né, a cadeia produtiva do cacau, para que a gente consiga trazer, né, outras fontes de renda para dentro da propriedade e, num todo, melhorar a rentabilidade. O turismo mesmo é uma coisa que pode ser praticada fortemente, que aos poucos a gente tem várias iniciativas que caminham para esse modelo de produção. Né? Bom, Guilherme, mais uma vez, muito obrigada por sua disposição, por participar conosco. E fica à vontade para fazer suas considerações, e vamos também colocar a TV Mercado à sua disposição sempre que necessário. Nancy, eu que agradeço. A TV Mercado tem sido um veículo parceiro do produtor, né? Pioneiro na região, pela qualidade do trabalho que faz, pela seriedade. E eu que agradeço, é sempre um prazer, sempre que for convocado estarei aqui com vocês. E assim, o que eu acho que a gente agora, né, assim, um desafio que nós temos
montar. Já existem várias. Eu costumo dizer o seguinte: toda vez que alguém me pergunta qual seria o meu desafio agora, a gente tem várias agendas, né, que já foram criadas, agendas muito bem feitas. A própria Câmara Setorial tem uma agenda de trabalho, um planejamento para o setor, né? A gente precisa agora executar essas agendas, né? Pensar dentro dessas agendas o que é prioridade, né? Estabelecer uma visão de futuro para a região, uma visão que qualquer pessoa que chegue de fora, que entre aqui, consiga identificar claramente onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Se nós conseguirmos criar uma visão de futuro consistente, né, que tenha respaldo na realidade, não pode ser uma coisa muito sonhadora, né, tem que ser uma coisa pé no chão, uma coisa execuível, né, uma coisa que tenha aderência com o que nós estamos vivendo hoje. Se nós conseguimos criar essa visão de futuro, o próprio governo se sente muito mais à vontade em aportar recursos, em criar políticas públicas para desenvolver essa agenda e fazermos com que nós cheguemos a essa visão de futuro. O sucesso, né, na execução, primeiro na criação dessa agenda, né, e depois na execução dela, é um trabalho da sociedade civil, né, são as entidades, são os produtores, são os atores da região, e eu não falo só da região da Bahia, eu estou falando do Brasil inteiro, que vão ser os responsáveis pela execução ou não, né, dessa agenda, dessas ações, né, que vão construir esse futuro melhor para a cadeia produtiva do cacau.